Para começar, essas sugestões aí do Lucão, nós vamos para o nosso top 5 de defensores do mercado sul-americano. Só para a gente alinhar expectativas aqui. Lucão não elencou os melhores 5 defensores do futebol sul-americano. Não é isso. Não é essa a ideia. A ideia aqui, o que eu pedi para que o Lucão fizesse, foi elencar as 5 possíveis contratações, 5 possíveis indicações aí de contratação dentro da realidade do América. Então aqui é claro que existem outros defensores no mercado sul-americano melhores que esses aqui que o Lucão sugeriu, mas são jogadores com contrato mais longo, são jogadores que precisa pagar um valor alto para tirar dos seus clubes, então tudo isso o Lucão deixou de fora. Ninguém aqui tá para fazer especulação que não faça sentido. A nossa ideia era realmente sugerir jogadores que estariam em condição caso o América tivesse interesse, né? Vamos aqui do 5º ao 1º, então todas as listas nós vamos começar do 5º jogador que o Lucão sugere aí para nossa diretoria, até chegar no 1º. O primeiro seria aquele, o top 1 seria aquele que o Lucão indica como a primeira opção de defensor, no caso aqui, para que o América vá atrás. É isso, Lucão? Expliquei direitinho? Explicou direitinho. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu ajudo o América na prospecção no mercado sul-americano e isso faz parte das minhas pesquisas, sabe, Alisson? Porque a gente tem que trabalhar dentro da realidade, né? Lógico que a gente sempre coloca um ou outro nome também, né, que precisa de um maior investimento, porque a gente nunca sabe, né, se vai conseguir alguém para poder fazer esse investimento, se o investidor vai chegar ou não vai chegar, mas assim, 95% são feitos esses filtros, né? São jogadores que não podem ter um salário muito alto, ou se tem um salário muito alto, né? Tem que ser jogador livre, ou com contrato terminando. Então, vamos lá, explicou direitinho, certinho. Bora lá então. Primeira indicação aí de defensor do Lucão seria o Jorge Moreira. Ele é lateral direito, estamos precisando, né? Estamos precisando de um lateral direito para brigar ali com o Patrick pela titularidade. Tem 31 anos, é paraguaio e o último clube foi o River Plate. Tá aí com a camisa do River Plate. Fale mais aí, Lucão, sobre o Jorge Moreira. Jorge Moreira já teve na lista de contratáveis do Palmeiras algumas vezes. É um lateral, assim como todo defensor paraguaio, e característica dos laterais paraguaios, muito bem na parte, principalmente na parte defensiva. Recompõe, né, faz aquela transição defensiva com a linha de 4 de uma maneira muito bacana. Não teve lá a melhor passagem, né, pelo River Plate, mas é um jogador com experiência de Libertadores, com experiência de seleção paraguaia, acostumado a esse tipo de jogo, que eu acho que agregaria demais pra gente, demais. É um jogador que, vamos falar, né? Essa segunda passagem dele no River não foi tão boa. A primeira, realmente, ele jogou muito bem. Teve também um longo período no Libertad, foi aonde, na época, despertou o interesse do Palmeiras, uma passagem para a MLS e tá livre no mercado, né? Tá pedindo aí, me contrata. Se o América não contratar, daqui a pouco ele aparece aí no adversário nosso da Libertadores. Sim. E numa idade boa, né? 31 anos ainda. Na sua opinião, viria para brigar com o Patrick? Viria para ser titular e colocar o Patrick no banco? Na minha opinião, viria para ser titular. Tem muito mais qualidade que o Patrick. Bacana. Vamos então para segunda sugestão aqui. Leonel de Plácido. Lateral direito também, é a nossa carência para mim. Para mim agora a nossa carência principal na linha defensiva, né? Idade 27 anos, ele é argentino e o clube é atual, então ele está vinculado ainda ao Lanús. Com contrato até o meio do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Se for uma coisa boa, realmente fosse interesse do América em ter aí o jogador por 2 anos ou o contrato de 3 anos, você pode até mesmo, né,
ir até o empresário, tentar forçar uma saída, porque era a chance do jogador jogar uma Copa Libertadores. É um lateral que quando, né, apareceu ali pro cenário assim, né, de mais destaque, foi no Atlético Tucumã, e é um lateral, aquele famoso lateral regular, sabe, Alisson? Ataca bem, defende bem, vez ou outra já fez a função mais avançado, como um ala, ou até mesmo fazendo a dobra como um ponta. Então, assim, é uma opção interessantíssima. Me parece um jogador de um porte físico maior, né, mais alto, laterais assim Mais ajudam alto, na bola aérea defensiva, né? aéreo. Interessante. Exatamente. E deixa eu te perguntar, ele tá ali com o jaleco, com o agasalho da seleção argentina. Frequentou em categorias de base ou chegou a frequentar a seleção argentina profissional? Categorias de base. Entendi. Se eu não me engano, foi sub-17, sub-20. Eu não me recordo de passagem pela seleção principal. Pode ser que tenha sido convocado para alguns jogos da eliminatórias, mas realmente eu não me recordo. Sim. Próxima sugestão, terceiro nome aí para a linha de defesa, Jonathan Bay, lateral esquerdo. Não é tanto uma carência assim do América, mas é um nome interessante que o Lucão resolveu pinçar aí. Ele tem 28 anos, argentino também, e o clube atual então está vinculado ao Central Córdoba. O Jonathan Bay é um lateral muito interessante, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, não vão conhecer, né? De um time que está na primeira divisão, mas que sempre briga para não voltar para B Nacional, que é a segunda divisão argentina. Mas é um lateral de apoio muito forte, é muito bom no apoio. Então, assim, deixa um pouquinho ainda a pecar na parte defensiva, mas é um lateral muito forte no apoio, tem uma bola parada fortíssima, e é aquele lateral, o estilo dele lembra muito ao do nosso lateral, do Marlon. É um jogador que chama a responsabilidade, gosta de fazer ultrapassagem para a linha de fundo, e até acho que nesse ponto ele faz com mais perfeição do que o nosso lateral. O nosso lateral diferencial dele são as entradas pelo meio, né? Então, assim, eu conversei com o treinador do Central Córdoba, o Sérgio Rondina, que fez um baita de um trabalho no Arsenal do Sarandi, agora está lá no Central para tentar salvar o clube da queda, porque agora, a partir dessa temporada, volta a ter o rebaixamento na Argentina, com o Promédio. Então, e o Sérgio me falou muito bem dele, é um treinador também, é mais uma surpresinha aí. Eu não fiz uma lista de treinadores, graças a Deus a gente não está precisando, mas é um treinador que daqui uns anos, quem sabe, muito bacana para se olhar, um cara que pensa futebol de uma maneira muito, muito moderna, e ele me falou muito bem da questão profissional, da entrega desse jogador. É outra opção, tem contrato, se eu não me engano. Não consegui achar essa informação. Eu vi que ele tem esse ano de contrato. Não sei se até o meio ou até o final. Mas de todo caso também, um contrato terminando e um time que luta contra o rebaixamento, né? E hoje, com a situação financeira que o América conquistou, né? O América chegou num patamar em que não seria impossível tirar um jogador em fim de contrato de um clube mediano da Argentina. E até mesmo a vontade do jogador, a gente sabe que pesa demais, né, o Alisson, numa questão dessa. O jogador chegar na diretoria e a gente sabe que o salário que ele vai ganhar aqui é no mínimo 2 vezes maior do que ele ganha na Argentina. No mínimo 2 vezes maior. Ainda mais de um time mediano, intermediário, né, da Argentina. Então aqui ele vai ganhar de 2 a 3 vezes mais. E isso pesa também. O jogador faz aquela pressãozinha para conseguir a liberação. Isso aí. Segunda opção aqui de defensor, o Mico Albornoz. Lateral esquerdo também, 32 anos, aí um pouco mais veterano, é chileno e o último clube foi o Colo-Colo.
do qual ele não teve uma boa passagem. Não se encontrou, realmente é até complicado de falar, porque o Colo-Colo realmente fez aí algumas temporadas que eu acho que ninguém se encontrou, né? Quase culminou com rebaixamento para a segunda divisão chilena, mas é um lateral que fez a carreira dele toda na Europa. Ele começou a jogar na Europa e por lá, né, ficou muito tempo na Suécia e depois também muito tempo na Alemanha. Então é aquele lateral estilo europeu, que faz muito bem, principalmente a parte defensiva, fechar a linha de 4 zagueiros. É um lateral que, por exemplo, hoje a gente não tem, né, no nosso elenco. A gente tem 2 laterais que chamam mais atenção pela parte ofensiva do que pela defensiva. E é um lateral com experiência de Copa do Mundo, de Copa América, acostumado a grandes jogos. E tá livre no mercado, né? Já não tem mais vínculo com o livre no mercado. Bora lá então para a primeira sugestão. Primeiro nome que o Lucão iria atrás é o Alex Hollin. Ele é zagueiro, hoje não é mais uma carência, né, do nosso elenco. Tem 32 anos, é uruguaio e, por último, defendeu o Rentistas lá do Uruguai, mas agora está livre no mercado. O Rentistas, que foi na temporada retrasada, né? Foi o campeão uruguaio. E o Hollin é um jogador com uma vasta experiência, né? Passagens por Boca Juniors, Independente Medellín, Olímpia, Nacional. Então, assim, e até pelo Rentistas, ele tem participação na Libertadores. Então, é um zagueiro, né? Desculpa, falei lateral. É um zagueiro canhoto, joga pelo lado esquerdo. Poderia ser aí tranquilamente um reserva para o Éder. Já estou colocando o Éder ali pelo lado esquerdo titular. E com uma experiência internacional maravilhosa. Várias convocações para a seleção, para a Celeste Olímpica, em Copa do Mundo, em Copa América. Então, também acostumado. Ele durante muito tempo, foi o reserva do Diego Godin, que agora vai jogar em Minas Gerais, na seleção uruguaia. Então, assim, como você falou, não é uma carência, mas a gente sabe como que é o mundo do futebol, né? Pode ser que nossa carência, se Deus quiser, não, mas daqui a um tempo seja uma urgência. Sim. Então, é bom a América ter o nome dele aí no banco de dados. E, por mais que eu acho que hoje a gente tem 3 zagueiros prontos, né? Que são os 3 que vieram. Os outros eu ainda acho que todos são apostas. Então, também não acharia ruim não, viu, Alisson? Se viesse aí um quarto pra gente ficar, poxa, agora qualquer coisa que acontecer, tá tranquilo. Se for um salário interessante, por que não, né? Então essas foram as 5 sugestões aí do Lucas Prates de defensores disponíveis no mercado sul-americano e em condição, né, dentro da realidade do América aí para uma possível contratação.